Fica comigo nesse vídeo que eu vou fazer uma análise breve de tudo o que está acontecendo. Claro, não tudo, mas alguns pontos específicos. E o primeiro ponto é: o Criador e mantenedor de todas as coisas, nome esse que eu não sou digno de citar, porque eu sou pecador, mas ele escreve certo por linhas certas. E ele é justo. As escrituras dizem que ele é o justo juiz. Tá. Dito isto, nós não aceitamos a prisão do Bolsonaro, porque ele é um homem inocente. Isso é um fato. Ele foi um bom presidente, é uma boa pessoa, como eu e você, pecador e falho, mas uma boa pessoa. Ponto. Mas você percebe que o Bolsonaro precisava ser preso, assim como José do Egito. E eu não estou comparando o Bolsonaro a José do Egito, mas a situação em si. José do Egito, para se tornar governador do Egito, precisou ser vendido como escravo pelos seus irmãos, preso, para só anos depois se tornar o segundo mais importante naquela nação. E você vê nas escrituras como o Criador honrou aquele homem. Dito isto, Bolsonaro foi preso sendo inocente, assim como José. José era inocente, o Bolsonaro também é inocente. Só que você percebe que, para que a narrativa da esquerda, da mídia, do consórcio, o governo federal, o STF, as instituições todas e Lula, mais a mídia, caísse por terra, o Bolsonaro precisava sair de cena. Porque quando ele saiu de cena, os holofotes da mídia mudou. Por quê? Porque agora o seu principal inimigo, Jair Messias Bolsonaro, está preso. Então não dá para ficar culpando o Bolsonaro por tudo que acontece. Antes, tudo era culpa do Bolsonaro. Tudo era culpa do Bolsonaro. Hoje, como é que eles poderão dizer que o caso Master, o caso do INSS, é culpa do Bolsonaro? Eles não poderão mais dizer que é culpa do Bolsonaro. E, consequentemente, nós estamos vendo o STF de saia justa. Nós estamos vendo que está sendo revelado que lá dentro da corte tem bandidos, que lá dentro da corte tem uma quadrilha. Essa primeira turma é uma quadrilha, é a primeira turma que eu chamo de infernal. E você percebe que depois da prisão do Bolsonaro, a coisa começou a degringolar e muito para eles, não só pelo fator da injustiça que eles cometeram, porque o Criador é justo. E a Bíblia diz que ele vê quando no país os direitos humanos são violados. E ele está vendo que no Brasil os direitos humanos estão sendo violados. E agora você está vendo o STF, os ministros da tal primeira turma diabólica, sobressaia ou em saia justas. E aí pensamos, fiquei pensando, caramba, o Criador faz coisas certas, só que nós, com a nossa limitação, não conseguimos entender. José também não conseguiu entender o porquê fora preso daquele jeito, injustiçado. Ele não tocou na mulher de Potifar, ele não pegou a mulher de Potifar, não teve nada com ela, ele fugiu. O Bolsonaro não roubou, o Bolsonaro ele não tentou dar golpe, o Bolsonaro não gastou dinheiro do pagador de impostos de forma desnecessária, o Bolsonaro não inchou a máquina pública, o Bolsonaro jogou dentro das quatro linhas da Constituição e ele foi preso. Entende agora o porquê que o Bolsonaro precisava ser preso? E você? Você acha que a minha análise está correta ou eu estou doidão do sol de 40 graus que está fazendo aqui no Rio de Janeiro e estou devagando? É um devaneio meu. Deixa aqui para mim nos comentários.